Equação vetorial da reta. Consideremos um ponto A, coordenadas x1, y1, z1, e um vetor não nulo de coordenadas A, B, C. A figura retrata um pouco essa condição apresentada, que é o ponto A, está aqui no espaço, né? X1 e Y1 e Z1 indicam um ponto no R3, e um vetor não nulo aqui partindo da origem de coordenadas A, B e C. Só existe uma reta R que passe por A e tenha a direção deste vetor V. Então, essa é a definição de equação vetorial da reta. Então, uma única reta que passa por A e tem a direção desse vetor. Um ponto P, aqui localizado também no espaço, pertence a essa reta, se e somente se o vetor AP é paralelo à reta V. Então, aqui a figura indica isso, né? Você tem o vetor aqui na origem, com a sua direção, e aqui você tem o vetor AP, né, determinado por esse segmento que está na reta R. Então, o que nós podemos fazer de comparação? O vetor, né, AP, a gente sabe que é vetor, a setinha aqui em cima indica isso, é igual ao escalar T, né, o número real T, vezes, né, vezes o vetor V. Então, anote aqui item 1. Então, você tem essa identidade, né? Segmento, esse vetor aqui é igual ao vetor V, mas aí existe um escalar aqui, que pode ser o dobro, pode ser igual a 1. Esse T aqui, que é o número real. Pelo que sabemos de vetores, a gente pode encontrar eles, né, quando você tem dois pontos, fazendo a subtração das coordenadas. P menos A, no caso, né? A parte, o fim do vetor, né? O extremo final menos o extremo inicial. Então, eu estou escrevendo aqui que vai ser igual a T vezes V. Eu posso, então, agora passar esse menos A, né, que é o ponto A, ele está no primeiro membro, eu passo para o segundo membro. Ele fica, então, que o ponto P inicial, é coordenada x, y, z, vai ser igual ao ponto A, mais esse T, que a gente costuma chamar de parâmetro, vezes o vetor V. Aí eu posso substituir agora, tirando aqui os pontos e colocando as coordenadas. Aqui nós estamos no espaço. Poderia ser o plano também. Como estamos no espaço, vamos ter x, y, z para P, que é o ponto em destaque, né? E que vai ser igual a A, que eu coloquei no enunciado como coordenadas com índice 1, mais T vezes o vetor com coordenadas ABC. Então, aqui a equação 3, ela já vai indicando a equação vetorial, né, de R. Então, todas essas três a gente chama de equação vetorial de R, né? Mas, para efeito de aplicação, a gente utiliza mais essa com as coordenadas. Essa número 3. Então, o vetor V é chamado vetor diretor da reta R e T é o nosso parâmetro. Então, o parâmetro está também indicando o sentido, né? Então, temos um exemplo aqui para ilustrar
a equação vetorial da reta. A reta R que passa por A tem a direção do vetor V. Aqui temos as coordenadas de A e as coordenadas do vetor. Vamos ver a equação vetorial de acordo com a fórmula 3, né? Essa aqui tem as coordenadas. Então, o que é que nós temos? Aqui a reta R vai ser definida por x, y, z. E primeiro é o ponto A, mais o parâmetro t, vezes aqui o vetor um vetor que determina a direção da equação vetorial. Olhe, x, y, z representa um ponto qualquer dessa reta. Então, aqui eu posso, com essa equação, achar qualquer ponto da reta, mas para isso eu posso fazer uma suposição de algum ponto. E t é o parâmetro, né? É o parâmetro que a gente pode fazer umas suposições em relação a ele. Ó, se desejarmos obter pontos de R, basta atribuir valores para t. Por exemplo, t igual a 1, você vai ter esse vetor sem alteração, e aí eu vou ter uma soma entre os dois pontos. 1 mais 2, 3, menos 1 mais 3, 2, 4, mais 2, 6. Então, esse ponto aqui pode ser o ponto 326. Ele tem que fazer parte da minha reta R. Está aqui. Então, o parâmetro vai fazendo você identificar vários pontos. Então, é análogo para t igual a 2, que gera o ponto 5, 5, 8. O ponto para t igual a 3, que deu 7, 8 e 10. Para o ponto menos 1, que deu menos 1, foi menos 1, menos 4 e 2, e assim por diante. Aqui tem a ilustração, né? Estou usando aqui o livro de Paulo Winter, de Geometria Analítica, Vetores de Geometria Analítica. Então está aqui a ilustração com os pontos dessa reta. Então a gente vai poder agora usar o GeoGebra, né? E visualizar no espaço, né? Vamos abrir aqui o GeoGebra, eu já coloquei, vou apagando aqui para a gente ver os comandos, né? Nós temos o ponto, o vetor, colocar o ponto A, que nós falamos agora, ele está aqui no espaço, né? Colocar aqui uma apresentação, ó. Ponto A. Coordenadas 1, menos 1 e 4. 1 no X. Menos 1 no Y e 4 de cota. Você vê que ele está bem pertinho do 4 aqui, tá vendo? E o vetor, ele tem... Todo vetor vai pela origem, né? Olha como ele está aqui como matriz coluna, né? É uma das formas de representar o vetor. Matriz coluna, está aqui ele. Então tem uma única reta que vai passar por esse ponto A e tem a direção do vetor. Essa reta vai estar aqui escrita. Vamos escrever ela aqui. Vou usar a letra um X maiúsculo. Vou usar um W. Vai ser a coordenada do ponto
A mais P, que é o parâmetro, vezes a coordenada do vetor. No caso aqui é 2, 3 e 2. 2, 3 e 3. Pronto. Então, ele já desenhou esse ponto, mas eu cometi um erro no ponto A, né? Ponto A é 1, menos 1 e 4. Por isso que ela não está passando aqui no ponto A. Ela tem que passar no ponto A. Pronto. Então, aqui ela está passando no ponto A e tem a mesma direção. Olha que legal, né? Mesma direção, ó, você vê, do vetor V. Vou colocar aqui uma cor diferente, né? Para dar uma realçada aqui. Pronto. Então aqui está nossa reta e o nosso vetor V. Então aqui é possível a gente ver direitinho essa questão, né? O GeoGebra colocou aqui no lugar de T uma letra grega, o lambda, e ele sabe que é a equação da reta, ele colocou uma letra maiúscula aqui para representar essa equação. Então, a gente viu alguns pontos que, alterando o lambda, no caso aqui, ou o t, estão contidos nessa reta. Eu anotei aqui esses pontos para t igual a 1, ou para caso aí lambda, ficou 3, 2 e 6. 3, 2 e 6. Olha, 3, 2 e 6 não está de acordo. Vamos ver mais um ponto aqui. 5, 5 e 8. 5, 5. Então, eles estão um pouco distantes da reta, tá vendo? Vamos voltar aqui para ver. Ó, a equação ficou 1 menos 1 e 4, 2, 3, 2. Então vamos recapitular que o vetor que nós estávamos trabalhando no livro é o vetor 2, 3, 2. Pronto, vamos retificar aqui. 2, 3, 2. Agora está bem alinhado. Então, recapitulando, o vetor que nós estávamos discutindo há pouco é o vetor 2, 3, 2. Estava como 2, 3, 3. Então, quando eu coloquei os pontos calculados anteriormente, eles não foram coincidentes com a reta. A equação daquela reta anterior estava correta, mas o cálculo que a gente fez anteriormente não estava de acordo com o vetor. Eu botei o vetor diferente. Agora sim, temos esses vetores bem representados, ou melhor, a equação vetorial da reta bem representada e os pontos que já calculamos anteriormente. Inclusive, tem mais um ponto aqui, que eu vou botar letra D, 7, 8 e 10. Pronto, olha aí. Todos eles fazem parte da reta. Inclusive esse que a gente colocou o T negativo. Menos 1, menos 4 e 2. Então a gente observa aqui a reta e a gente destaca, né, a equação. Olha como os pontos são colineares. E aqui nós temos a equação da reta que passa pelo ponto A e também passa por esses pontos todos e
tem direção do vetor 2, 3, 2. O lambda é o nosso parâmetro. E está aí essa primeira parte, que é a equação vetorial. Equação vetorial da reta.